Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais essa videoaula, tá? Para ajudar vocês na realização das atividades, no desenvolvimento das habilidades importantes, tá? Que tá prevista para esse ano, para esse bimestre. Eu sei que é uma situação bem diferente, tudo aquilo que a gente podia imaginar, mas vamos junto, né? Que a gente vai vencer mais esse desafio. Hoje a gente vai estar falando sobre os processos de dependência na América, certo? E para isso, qual é a habilidade? É analisar qual foi o processo que acabou causando a independência dos países da América. Para entender esse processo, a gente vai fazer uma divisão, certo? Entre América anglo-saxônica e América Latina, que é o nosso enfoque hoje. A gente vai falar um pouco sobre os Estados Unidos também, mas o enfoque nosso maior é a América Latina. A América anglo-saxônica é a parte da América que foi colonizada pelos ingleses. Então, são os Estados Unidos e o Canadá. Estados Unidos e Canadá, eles fazem parte da América anglo-saxônica. O restante do México para baixo, a partir do México para o sul, é a América Latina, porque foram colonizadas por países latinos, principalmente portugueses e espanhóis, certo? Outra divisão muito importante da América é entre a parte da América que foi colônia de povoamento e a parte da América que foi colônia de exploração. Estados Unidos e Canadá, eles foram colônias de povoamento, ou seja, os colonizadores vinham com o intuito de ficar aqui. Por exemplo, os Estados Unidos, eles foram colonizados pelos puritanos, que eram um grupo evangélico, também chamado de Quaker. Vocês já devem ter visto aí a aveia Quaker, que tem aquele chapéuzinho esquisito. É um tipo de religioso, tá? Que ajudou a fundar, colonizar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi uma colônia de povoamento. Esses Quakers, esses puritanos, vinham para os Estados Unidos. Como eles estavam fugindo da perseguição que eles estavam sofrendo lá na Inglaterra, eles vinham para cá sem o objetivo de voltar. Então eles investiam, eles faziam dar certo, eles povoavam o lugar. Então por isso colônia de povoamento. E isso explica também por que Canadá e Estados Unidos hoje são os dois países da América desenvolvidos. O restante da América, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e México, foram colônias de exploração. Os colonizadores vinham, pegavam toda a riqueza que havia aqui e levavam de volta ou para a Espanha ou para Portugal. Por exemplo, o Brasil, né, que era a América Portuguesa. Os portugueses vinham, exploravam o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro e levavam de volta para Portugal. Então eles não investiam na região, só queria pegar a riqueza que havia e ir embora. Tá? Isso explica a diferença que existe entre os países até hoje. Então a gente vai falar sobre o processo de dependência de alguns países, começando pelo nosso país, nosso querido Brasil. O processo de dependência do Brasil, como a gente viu anteriormente, começou um pouco lá atrás, né, com a vinda da família real do Brasil. E quem conduziu todo esse processo foi a elite, principalmente os grandes donos de terra, tá? E a própria monarquia. A população mais pobre não fez parte desse projeto. Quando se concretizou, quando o Brasil se tornou independente, ela pouco entendeu o que estava acontecendo e não teve benefício nenhum para eles. Tanto é que a escravidão se manteve, os índios continuaram sendo perseguidos e a estrutura agrária continuou a mesma. Muita terra na mão de pouca gente, certo? Quem foi os líderes? O principal líder foi Dom Pedro I, filho lá do gordinho, do Dom João VI. Sua esposa, oficial, porque ele tinha várias amantes, mas a oficial, a dona Leopoldina, uma mulher excepcional. Estudem a biografia dela, é apaixonante. E o seu conselheiro, o José Bonifácio, deu um branco, José Bonifácio. Então, José Bonifácio e a Leopoldina aconselhavam ele, que ele era um moleque, e ele conseguiu fazer essa independência. Qual era a grande preocupação de Dom Pedro, além de catar tudo quanto era mulher que aparecia na frente dele? A grande preocupação dele era não deixar que a classe mais pobre fizesse a independência, porque isso ia trazer grandes mudanças que não era interessante para ele,
né? Se a independência fosse feita pela classe mais pobre, poderia até acabar com a monarquia e ele acabar com todo o poder dele. Então não é interessante. Outra preocupação era manter a unidade territorial do Brasil. Então, com essas duas preocupações, ele foi conduzindo todo o processo para que o Brasil se tornasse independente. Agora a gente vai ver sobre os bolivianos. Quem participou também, de certa forma, foram as elites, tá? Que a gente chama de crioulos. Quem são os crioulos? São os filhos de espanhóis, mas que haviam nascido na América. Eles eram muito ricos, mas como eles haviam nascido na América, eles eram discriminados pelos espanhóis, chamados chapetones. Então eles eram ricos, mas eles eram discriminados. Não era, os cargos políticos mais importantes eles não podiam participar. Então por conta disso eles fizeram esse movimento que acabou tornando a Bolívia independente. Qual foi o líder? Quais foram os líderes? Simão Bolívar, por isso então Bolívia, e Antônio José Sucre. Qual era o projeto de Simão Bolívar? Acabar com a escravidão, toda a América, e tornar os países que viviam na região que antes pertencia à Espanha um único país, muito rico, muito próspero. Infelizmente não deu certo, porque a América Espanhola acabou se fragmentando, se dividindo, dando origem a vários outros países. Agora a gente vai falar do Chile. O Chile também foi um país cuja independência foi conduzida pelos crioulos. Os crioulos que moravam na região onde hoje é o Chile, mas dessa vez com o apoio da Igreja Católica. Os líderes foram o Bernardo Henriques e José de San Martín. José de San Martín e Simão Bolívar são considerados os libertadores da América. Tanto é que existe um campeonato, né, de futebol que envolve os principais países da América, em homenagem a esses dois que são considerados os libertadores da América, o José de San Martín e o Simão Bolívar. O grande projeto dele era tornar aquele lugar uma nova monarquia, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos Estados Unidos. Quem fez todo o processo para os Estados Unidos independente foram os próprios colonos, que estavam putos da vida, porque cada vez eles tinham que pagar mais e mais e mais impostos para a Inglaterra. Falaram, chega com isso. Então eles fizeram a independência. Os líderes foram Thomas Jefferson, Samuel Adams e o Benjamin Franklin. E o grande projeto deles era formar um novo país. E esse projeto de independência foi todo baseado, todo inspirado, tanto na Revolução Francesa, como nos ideais de liberdade e igualdade do Iluminismo. Um país muito interessante para a gente conhecer quando a gente fala da independência da América, que é o Haiti. Por que é interessante falar sobre ele? Porque diferentemente das outras regiões, dos outros países, o Haiti foi talvez o único país que se tornou independente devido à participação da classe mais pobre, principalmente dos escravos. Esses escravos haitianos, eles se revoltaram daquela condição que eles viviam, expulsaram os franceses, que estavam colonizando o Haiti, e tornaram o Haiti independente. O líder, mesmo sendo um chefe africano, para você ver a forte presença da dominação francesa, ele tinha o nome francês, chamado de François Toisat Breda. Meu francês é maravilhoso. E o grande projeto dele, né, e que acabou dando certo, era acabar com a escravidão. Conseguiu acabar com a escravidão, pelo menos no país dele. Foi o primeiro país a acabar com a escravidão na América e se tornar independente. Agora, nossos irmãos argentinos. As lideranças políticas mais influentes da época, da localidade, foram os que conduziram todo o processo de independência. O grande líder, novamente, vai ser José de San Martín. E qual era o projeto deles? O projeto deles foram totalmente baseado tanto na Revolução Francesa, nos ideais iluministas e também na independência dos Estados Unidos. Você fala assim, bom, os Estados Unidos conseguiu se tornar independente, então a gente vai conseguir também. Então, o iluminismo, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos foi que inspirou todo o projeto de independência da Argentina. E por que a América Espanhola, a parte da América que pertencia à Espanha, ela logo após a independência se dividiu, se fragmentou,
E a América Portuguesa, que é o nosso Brasil, se manteve unido e se mantém até hoje. Vamos lá, vamos ver o nosso país. Ele se manteve unido por quê? Primeiro, desde muito cedo, quem morava aqui tinha uma certa identidade com o local, eles tinham um certo apego ao local. Segundo, o nosso Brasil, né, ele se tornou independente devido a todo um processo conduzido pela monarquia, que tinha essa preocupação de manter o país unido. E terceiro, alguns movimentos surgiram para tornar algumas províncias, depois estados independentes. Só que foram movimentos fracos que acabaram não tendo resultado nenhum. Já o restante da América, ela se fragmentou, se tornou independente, se fragmentou. Por quê? Porque antes mesmo da independência, havia em cada região líderes políticos muito fortes. Se houvesse essa unificação, eles iam acabar perdendo um pouco esse poder. Eles não queriam. Então, para não perder esse poder, eles optaram por fragmentar a América Espanhola e dar origem a esses vários países. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um grande abraço, tá? Se cuidem, cuidem de quem vocês amem, fiquem em casa, se protejam, façam as atividades e um grande beijo. Tchau.